o professor Mauro Trojan e a partir de hoje nós vamos estar apresentando todas as semanas o programa Fala Professor. É com muita satisfação que a gente leva ao ar esse programa, considerando que ele será, na verdade, um debate sobre educação. O nosso propósito é que se discuta educação e, inclusive, com todos os segmentos que ela atinge. Nós queremos discutir valores, nós queremos discutir ética, nós queremos discutir espiritualidade, nós queremos discutir educação à distância, enfim. Nós vamos trazer aqui para o programa personalidades, diretores de escola, professores de escola, vamos trazer escritores e todas aquelas pessoas que, de alguma forma, interagem ou interagiram em algum momento com o segmento de educação. Porque nós queremos dar uma abrangência ampla para o programa, nós queremos que essa discussão seja extremamente democrática e atinja todos os níveis e todas as pessoas que, na verdade, nos acompanharem. Você pode acompanhar sempre esse programa pelo site da Bitkom, bitkomtv.com.br, ou pelas nossas redes sociais, as redes sociais da Bitkom TV, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter ou mesmo no YouTube. E hoje é com extrema satisfação. E eu, até por ser muito amigo dessa pessoa, eu digo que para mim a satisfação é imensa de que nesse primeiro programa a gente possa trazer uma grande personalidade, que é o professor José Clemente Pozenato. Professor Pozenato, é muita satisfação e orgulho podermos estar na mesma telinha nesse momento. E para aqueles que gostariam de saber um pouco mais do Pozenato, porque todos o conhecem com certeza, o Pozenato é bacharel em filosofia, mestre em educação, doutor em letras, foi pró-reitor de planejamento, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa e foi diretor do projeto ESIS, coordenador do mestrado de letras. E aí, se nós ficarmos lendo todo o currículo do Pozenato, vai terminar o programa. E não é o que a gente quer, nós queremos ouvir o professor Pozenato. Então, professor Pozenato, seja muito bem-vindo. E agora nós gostaríamos de ouvir um pouco do senhor a respeito, principalmente, do que acha de termos um programa semanal que trate exclusivamente de educação e de todos os segmentos que ela, de alguma forma, interage ou interfere. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, é uma satisfação imensa, imensurável, ter sido convidado para a inauguração deste programa. Um programa que é realmente importante, debatermos e pensarmos sobre educação nos dias de hoje, porque eu tenho uma longa carreira, né, nesse campo, né, da educação. E o que eu percebo é que hoje nós estamos no trânsito de uma era para outra era no campo da educação, não é? Então, esse debate, né, que o Fala Professor inaugura hoje, certamente irá contribuir para quem quer enxergar um pouco o que está no horizonte, possa perceber e, a partir daí, tomar decisões sobre que trabalho levar adiante, não é? Entre os meus... Professor Pozenato, antes de dar continuidade, eu gostaria de saber, até porque o senhor falou agora, quanto tempo o senhor milita na área da educação? Na realidade, eu militei a vida inteira, não é? Na Universidade de Caxias do Sul, eu comecei a trabalhar antes dela ser constituída como universidade. Eu trabalhei 3 anos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e depois permaneci na universidade por quase mais 40 anos, né? E um dos cursos que eu fiz na universidade foi exatamente o mestrado em educação, na Universidade Federal de São Carlos, né? E o tema da minha dissertação, né, foi a questão do acesso. Como facilitar o acesso
do estudante à universidade. Na época, eu queria propor fundamentos, né, para que a universidade saísse de sua sede no centro de uma cidade e passasse a oferecer cursos em outras localidades, em outras cidades, aquilo que a gente chamou de regionalização da universidade, que era uma maneira, o princípio que estava por trás disso é de criar novas formas de acesso. Hoje, talvez a questão, né, do deslocamento geográfico, né, de um espaço para outro não seja tão fundamental, já que existem outras redes de comunicação, como essa que nós estamos usando agora, não é? Que podem também servir como forma de acesso. Na época, inclusive, eu chegava a discutir, isso não foi levado adiante, não é? Se a existência de uma prova vestibular, alguém ingressar na universidade, era uma maneira correta, não é, de criar acesso à universidade. Eu sempre fui a favor de que todos pudessem ingressar e dentro da instituição, dentro dos cursos superiores, cada um iria, não é, adquirindo competência para seguir adiante, não é, sem necessidade de passar por uma prova no vestíbulo para poder começar um curso. Olha só, e dessa época, professor Posanato, então aí dessas mais de 4 décadas de UX, nem vamos falar de área de educação, mas de UX, o que mais chama a atenção em termos, ao longo dessas 4 décadas, de evolução na educação? Será que, e até questionando, né, será que nós evoluímos na nossa educação, nos conteúdos, na sala de aula, na formação de professores, nas formações continuadas e assim por diante? Ao longo de 4 décadas, o que nós poderíamos falar a respeito, professor Posanato? Eu, como gosto sempre de dividir por etapas, né, eu diria que no começo, os cursos universitários enfatizavam nas ciências básicas do curso. Então, fizesse o curso de economia, não é? Havia um estudo muito denso, muito concentrado, né, nas estruturas econômicas, do sentido da ciência e da economia. Né? Numa segunda fase, esse foco na teoria, né, na fundamentação teórica, vamos chamar assim, ou científica, passou para um segundo plano e passou a ser dada mais ênfase à formação profissional. Então, se multiplica o número de cursos dentro da mesma área de conhecimento, de estudos econômicos, por exemplo, podem surgir várias profissões, são oferecidas várias profissões. Então, essa profissionalização foi uma mudança grande, né, na estrutura da universidade. Agora, por outro lado, isso gera certas limitações, né, nas relações sociais, porque a partir daí o uso de determinados conhecimentos passava por uma autenticação, né, em cartório, das condições, né, do indivíduo de poder exercer esse trabalho, né, que é a certificação profissional de cada área. Né. E hoje, com a educação à distância, eu percebo que essa formação profissional, por sua vez, é que entra, não vou dizer em crise, para não criar um sentimento, né, de ansiedade muito forte, mas tem que entrar num processo de revisão. Como é que você vai fazer formação profissional na área da administração, na área das engenharias, na área da saúde, etc., sem haver um acompanhamento tutorial, não é, de um docente ao lado do estudante para que ele possa, né, dominar as competências necessárias. Então, eu vejo hoje, né, à medida em que a educação à distância começa a se firmar como um caminho, e até de acesso à universidade, a necessidade de repensar a formação profissional. Acho que essa é que vai passar por um momento de reavaliação e de reprogramação.
Pois é, professor Pozenato, eu acho que hoje nós estamos no momento da educação, inclusive alguns aspectos bem forçados em função da pandemia que estamos vivendo, mas a educação como um todo me parece que ela está num processo assim de reformulação. E todo o processo de reformulação exige que a gente reflita a respeito, principalmente para não se perder os pontos positivos que ao longo da sua história foram conquistados, e que a gente possa, de repente, passar a borracha nos pontos negativos. Dentro da evolução, falamos da evolução da educação nessas 4 décadas, o senhor colocou sobre essa questão da participação do docente lado a lado com o estudante, que a educação à distância, pelo menos nos momentos em que ela é feita à distância, não permite que isso aconteça, poderá trazer prejuízos à profissionalização dos alunos, e quando eu digo trazer prejuízo à profissionalização, nós estamos dizendo que a gente está comprometendo o próprio conhecimento das pessoas. Como é que o senhor vê esse momento em relação ao que nós vivemos nas últimas décadas, e como é que a gente poderia projetar uma educação a partir de agora, principalmente por isso, repito, por essa pandemia, por tudo isso que aconteceu e que mostrou, de repente, também a necessidade de nós estarmos preparados para poder levar a educação até os alunos de uma forma distante. Como é que o senhor vê esse processo de hoje e a perspectiva futura? A perspectiva futura sempre é mais difícil, não é, de a gente visualizar, não é? O fato é que a educação, né, a palavra grega, paideia, né, pedagogia, desde o começo significou um acompanhante do aprendiz. Né? O pedagogo é o que acompanha a criança para que ela vá crescendo no conhecimento, não é? É que os latinos chamavam de magister, né? Daí temos ainda hoje a palavra magistério. Quando surge a Idade Média, a universidade, ela é definida como uma comunidade de professores e alunos, isto é, não é mais um professor individual, né, formando o seu discípulo, como foi praxe, né, na Antiguidade, na Idade Média, mas reunir professores com estudantes, né, numa comunidade, vivendo juntos, estudando juntos, etc. Daí é que nasce o ideal da universidade, que veio se modificando, etc., mas permanece até hoje, né? Então, a convivência, né, do docente com o discente, mudou o nome, né, de mestre e discípulo para docente e discente, essa convivência foi a base, né, sempre da formação, da educação superior, pelo menos, e continua também, né, no ensino fundamental e intermediário. O que tem que ser reinventado agora é como conseguir manter essa presença, né, no outro ambiente de comunicação, com outras redes, né, de aproximação, etc., não é? Então, se há alguma dificuldade nesse ponto, né, de alguém ter o seu mestre ao lado, né, há também outras vantagens. Quer dizer, hoje, com os meios de comunicação disponíveis, você tem acesso à bibliografia do planeta inteiro, por exemplo, não é? Você tem pode ter acesso ao modo de pensar de pensadores de todo o mundo. Então, se há uma limitação no sentido de ter essa orientação próxima, acho que os meios de comunicação hoje permitem um acesso mais fácil, né? Eu sempre defendi o acesso como uma forma de chegar ao conhecimento, um acesso a reservas de conhecimento que existem no mundo inteiro, né? Nas bibliotecas virtuais, etc. Não é? Eu acho
eu acho, professor, que nós estamos rumando para uma mescla, porque é inegável a chegada da tecnologia na educação. Eu acho que é inegável, na minha opinião, a educação à distância, como penso também que ela não pode ser aplicada permanentemente em todos os níveis, principalmente porque é necessário também, em determinadas faixas etárias, o processo de socialização que a educação presencial traz. Mas acredito que a chegada da tecnologia na educação é irreversível, penso eu, e que, de repente, nós vamos ter que buscar uma mescla, um híbrido da educação à distância com a educação presencial em determinados segmentos ou até em determinados setores da educação. O que o senhor pensa a respeito disso? Como em todas as transições, quando surgem novos recursos de comunicação, há essa fase intermediária, né, de abandonar alguns hábitos e aprender novos, né? Por exemplo, quando surgiu a universidade, não havia livros impressos. Então, o que todo aluno precisava fazer era copiar, não é? Eles se tornavam excelentes copistas. Copistas. Quando surge a possibilidade da impressão, né, impressão mecânica, né, dos textos, essa função de ficar copiando a aula do professor desaparece. Porque então existe a biblioteca disponível, né? Então todo investimento das universidades passa a se centralizar, né, na edição de livros e na acumulação de livros, para ter ali, né, um acervo para a formação do conhecimento, né? O terceiro passo vai surgir quando, né, o avanço das ciências básicas, né, da presença dos laboratórios para estudo, para investigação, etc., né? Então, cada vez que um novo processo surge, há, né, uma transição, a necessidade de descobrir como utilizar melhor esse recurso que agora está disponível, não é? E acho que no primeiro momento, cada novidade sempre é vista com suspeita, sempre foi assim, não é? Quando surgiu a imprensa, ela foi vista com suspeita, quando surgiu o rádio, ele foi visto com suspeita, e assim por diante, né? Mas depois, então, né, quando se começa a perceber o quanto esses processos podem ser úteis para o trabalho educativo, né, eles podem ser utilizados com vantagens, inclusive, né? Eu não sou pessimista nem otimista com relação a perspectivas futuras. Eu sou alguém que acredita que sempre é possível achar uma saída. Que maravilha! De uma certa forma, isso não deixa de ser otimista, né? Vamos sempre encontrar uma saída. É uma forma de otimismo, né? É uma forma de otimismo, mas para achar a saída não basta você torcer. Está o meu relógio Cuco tocando aqui. Não basta ter uma visão otimista. Acreditar que há uma saída significa ficar procurando por ela, né? Perfeito, perfeito. Se eu acredito que há uma saída, eu tenho que procurar, encontrar por onde é que ela passa, o que eu devo construir para seguir adiante, e assim por diante. Então, é um otimismo baseado, não é, na dedicação, no trabalho, na busca permanente, né? Maravilha, muito bom. Professor Pozenato, é bom ser escritor? É uma maravilha ser escritor, não é? Inclusive, uma brincadeira que eu comecei a fazer, né, é que quando você escreve um romance, você pode abordar problemas sociológicos, psicológicos, econômicos,
etc., em todas as áreas, né, da vida humana, sem ser especialista, sem ser sociólogo, sem ser economista, sem ser, e assim por diante, né? Então, a literatura, principalmente a literatura de ficção, me deu chance de explorar todos os ramos de conhecimento humano, né? E para mostrar não o conceito abstrato de cada situação, mas a experiência concreta daquela situação, não é? Então, para eu escrever o Quatrilho, por exemplo, o insight que eu tive para escrever o Quatrilho foi uma mesa redonda sobre economia, em que se discutia o processo de transição da economia agrícola para a economia industrial em Caxias do Sul. Olha que bacana isso, hein? Olha isso aí. A história dentro da ficção, né? Aí, ouvindo a discussão deles, dos economistas, eu pensei comigo, e o que é que muda na cabeça de alguém que vive dentro de uma economia agrícola e passa para uma economia industrial? O que é que muda na cabeça dele? O romance O Quatrilho é isso aí. Na base do romance está essa transição aí, não é? Muitas vezes as pessoas não prestam atenção, mas foi a chave mestra de toda a história. Que maravilha, professor Renato. Eu já vou deixar, e estou me comprometendo no ar, o convite para nós fazermos um outro programa exclusivamente sobre o José Clemente Pozenato, escritor, falar mais sobre a trilogia do Quatrilho, a Cocanha e a Babilônia, falar sobre os outros livros, tipo um que eu sempre gostei muito, que foi o Caso do Martelo, que virou minissérie, inclusive, na Globo. Falar sobre qual é a emoção de estar participando de um Oscar. Eu acho que tudo isso é educação, porque a educação, na verdade, ela é transformadora da própria cultura, no meu entender. E eu acho que esse seria um programa excepcional. Posso contar com o senhor para mais um programa? Como é que eu posso me negar a aceitar um convite desses, não é, Mauro? Claro que eu aceito com todo prazer. Nós vamos fazer, então, esse programa que eu tenho certeza vai, inclusive, abrilhantar a mente de muitas pessoas. Quem sabe vai trazer pessoas que estão aí com a possibilidade de virarem escritor de uma forma ainda introvertida, mas possam colocar para fora, o senhor contando toda essa história para nós. Hoje, o Fala Professor, nós tivemos a presença dessa figura fantástica, dessa figura que eu costumo dizer que é um grande respaldo intelectual que a cidade e a região de Caxias tem, professor José Clemente Pozenato, correto? E gostaríamos de que vocês seguissem ouvindo, vendo os nossos programas, nos sigam pela bitcontv.com.br, que é o seu site, nos sigam nas redes sociais da Bitcom TV, pelo Insta, pelo Face, nos siga pelo YouTube, correto? Será sempre um prazer nós podermos estar interagindo com todos vocês. Mais do que isso, todos aqueles que tiverem sugestões para o nosso programa, nos procurem. Venham até nós e nos deem sugestão que, na verdade, o objetivo desse programa que se inicia no dia de hoje é realmente ser extremamente democrático. Nós ouvimos todos os lados, nós ouvimos todos os segmentos que se referem à educação. Foi, mais uma vez, professor Pozenato, muito obrigado pela sua participação e foi um prazer imenso para nós podermos produzir esse primeiro programa. Muito obrigado, e agora percebo que a distância pode gerar aproximação. Muito obrigado. Maravilha. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos acompanhando.
TV passa no seu smartphone.